A palavra de Deus, ela afirma que nós somos filhos de Deus, justificados por Ele, santificados por Ele, libertos do pecado, mortos para o pecado. Em nós o pecado não é levado em conta, não é imputado, nós somos libertos da condenação, salvos da ira de Deus, e mesmo onde houve abundância de pecado, houve superabundância de graça. Irmão, se você ler a palavra de Deus, se você ler os livros de Romanos, de Gálatas, cartas, você vai perceber a tua identidade nessas cartas. Quem você é em Jesus, você é filho de Deus. Mas também a palavra afirma que estamos no Espírito, que somos Espírito e não carne. E o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito. Que tremendo. Ainda assim, com tudo isso, nós praticamos, às vezes, obras da carne. Mesmo sendo filho, mesmo o pecado sendo aniquilado por Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele aniquilou o pecado, ele nos libertou do pecado. Ainda assim, nós temos ou produzimos obras da carne. Mesmo nós tendo este estado, esta posição em Cristo, nós não estamos livres das obras da carne. Nós normalmente temos dificuldade em entender a diferença entre posição e ação. Posição e ação. Talvez se perguntarem para você o que você é, você responda o que você faz. O que você é? Eu sou professor. Não é verdade? Ué, mas não, isso é o que você faz, eu quero saber o que você é. Nós temos essa dificuldade. Mas a palavra de Deus, ela define, ela muda, ela mostra que existe a posição em quem nós somos, mas também existem as ações que nós praticamos. E as ações, elas não definem quem nós somos, mas a nossa posição deve definir as nossas atitudes. É dessa forma que a palavra trabalha. Meu irmão, quando Cristo, ele derrotou o pecado, ele derrotou o pecado em sua essência. A Bíblia diz que o corpo do pecado foi destruído. O texto de Hebreus fala que ele aniquilou o pecado. A palavra do Senhor, ele diz que ele aniquilou o pecado foi destruído. Ele derrotou a condenação do pecado. A palavra de Deus diz que não há condenação, ou seja, as consequências diante da lei de Deus. E a palavra do Senhor diz que ele tirou a força do pecado. Quando ele tirou a lei, ele tirou a força do pecado. O que restou? Ele tirou a essência do pecado, a condenação do pecado, e ele tirou a força do pecado. O que restou? O que restou? Por que Jesus, ele tirou a essência do pecado? Porque ele estava representando o pecado na cruz. A condenação, porque ele nos deu uma outra lei. Ele nos tirou debaixo da lei, dos mandamentos. A força, justamente também, porque ele tirou a lei. O que restou? Restou as ações. Restou as atitudes. O que restou do pecado? As ações, as atitudes. Como que nós chamamos isso? Obras da carne. Giovanni, Jesus não tirou isso. Se ele tivesse tirado, você não estaria fazendo, né? Então isso ficou, isso restou. Ainda restam as atitudes. Por que Jesus não tirou isso? Por que Jesus ele não levou na cruz? Porque Jesus ele não cometeu nenhuma atitude errada. Ele não cometeu nenhuma ação errada. A conduta de Jesus foi sempre santa, o procedimento sempre santo, os atos, as ações sempre santas. Então ele não levou isso para a cruz. Quem veio para trazer a solução para as ações? Para as obras da carne? Quem veio? O Espírito. Quando Jesus ele derrotou o pecado, ele tirou a lei, ele não nos tirou o nosso corpo, aquilo que produz as ações pecaminosas, as obras da carne, mas ele mandou o seu Espírito, e pelo Espírito, pelo fruto do Espírito, pela atuação do Espírito na nossa vida, nós vencemos as obras da carne. Amém?
Esse texto eu vou ler só para você não ficar muito perdido. Eu ia ler ele um pouquinho mais para frente, mas vou ler agora. Gálatas 5:18. Diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, as ações, as práticas, elas são chamadas de obras da carne. Elas ainda restam na vida do cristão. Quando eu estudo sobre obras da carne na Bíblia e o fruto do Espírito, tem algumas coisas que eu passo a entender. Uma delas, você não precisa vencer a carne. Você não precisa vencer a carne. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer hoje. Por que não? Porque você não vai conseguir vencer a carne. Lutar contra a carne é lutar contra você mesmo. É jogar contra você mesmo. Nós não temos força para lutar contra a carne. Quando você acha que você está lutando e está vencendo a carne, preste bem atenção. Você está sendo enganado por ela. Não sei se você já foi viciado ou conhece algum viciado, mas o viciado ele diz, não, eu vou vencer. Eu vou vencer. Ele começa a lutar contra aquilo. Começa a lutar. Até o momento que ele fala assim, não, mas ninguém me impede de passar na rua onde eu tenho o meu problema. Daí ele passa na rua, aonde ele é tentado. Mas se tiver um amigo meu ali na porta, eu vou conversar com ele. Ninguém vai me impedir. Ué, que mal tem? Não tem nenhum mal. E ele vai até a porta. De repente, não, mas se alguém me convidar para entrar, que mal tem? O que está acontecendo? Ele está sendo enganado pela carne, até a hora que ele vai cair de novo no problema, no vício dele. É assim, quando nós tentamos lutar contra a carne, nós perdemos para ela. Nós perdemos para ela. Por isso, nós não precisamos vencer a carne. Nós precisamos aprender a nos relacionarmos com o Espírito. Como que a carne ela é vencida? Quando você caminha no Espírito. Quando você se relaciona com o Espírito Santo que Deus enviou para morar em você. Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você não vai conseguir pela tua força, não vai conseguir pelo poder, mas pelo Espírito, sim. Amém? É pelo Espírito que a vida cristã ela funciona. É o Espírito que nos dá vitória sobre a carne, sobre os desejos ruins que existem em nós, na nossa carne, no nosso coração. Romanos no capítulo 8, no versículo 13, ele diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Se você praticar as obras da carne, você tende a morrer, a morte do chamado. Não somente a morte física, mas a morte da alegria, a morte da paz que o Senhor colocou no teu coração. Isso é o resultado da carne. Agora ele diz assim, se você viver segundo ela, você caminha para a morte, mas se pelo Espírito, como que eu mortifico a minha carne? Pelo Espírito. Como que eu consigo avançar, viver acima da carne? Pelo Espírito. Não por força, nem por poder, mas pelo Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Você recebe o Espírito Santo fluindo na tua vida? Amém? Nós precisamos aprender a ouvir, nos relacionarmos com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus, esse filhos é ruios, ou seja, filhos maduros de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Como que é guiados pelo Espírito? Guiados pelo Espírito é igual o pai que pega na mão do filho
para fazer determinada coisa. Aconteceu isso com você já? Teu pai, a tua mãe, quando você era criança, ele pegou na tua mão para atravessar a rua, ele pegou na tua mão porque existia algo perigoso, vocês estavam passando em um lugar perigoso. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito. Irmão, esse relacionamento com o Espírito que você precisa atingir. Quando nós falamos do fruto do Espírito, nós estamos falando de intimidade com Ele. Nós estamos falando de dia a dia com o Espírito. Quando eu percebo que na minha vida a carne está aflorada demais, eu lembro que o meu relacionamento com o Espírito não está tão bom. A minha comunhão e a minha intimidade com Ele não está tão boa. Então eu preciso crescer na minha intimidade. Eu preciso crescer no meu dia a dia com o Espírito, no meu relacionamento com Ele. Aí, meu irmão, eu não preciso vencer a carne, porque eu não estou nela para vencer. Eu estou no Espírito. Eu não preciso vencer a carne porque o Espírito me leva, me direciona e me guia. Caminhe no Espírito. A Bíblia fala, ande no Espírito e jamais você vai satisfazer os desejos da tua carne. Se você é suprido no Espírito, você não vai buscar ser suprido na carne. Amém? Se você é suprido no Espírito, você não vai ter necessidade de ser suprido na carne. Romanos no capítulo 7, no versículo 24, ele faz uma pergunta. Ele diz assim, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz assim, o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu detesto, isso eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessas ações carnais erradas? Quem me livrará disso? Ele responde em Romanos 8, 11, que ele diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha só. Ele fala assim, quem me livrará desse corpo que me faz ter ações tão erradas, tão contrárias à obra de Deus, à vontade de Deus? Ele responde, habita em você um Espírito que produz vida. Habita em você um Espírito que transforma o teu corpo. Habita em você um Espírito que transforma as tuas vontades. Amém? O Espírito que habita em você, meu irmão, se você andar nele, ele vai te conduzir em vitória. O segundo ensino que eu trago para mim sobre as obras da carne, o fruto do Espírito, é conheça a graça de Deus. Conheça a graça de Deus. O campo de atuação do Espírito Santo é a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele age pela palavra. Como que você limita o Espírito, o agir do Espírito na tua vida? Limitando a palavra, não conhecendo a palavra. Lá na criação, a Bíblia fala que o Espírito Santo, o Espírito, ele pairava sobre as águas. Ou seja, ele estava atuando. Esse pairava não é uma palavra que dá tão certo no versículo, mas ele estava se movendo, atuando, pronto para agir. E quando Deus ele falava, haja, acontecia. Por quê? Porque o Espírito Santo que estava se movendo fazia acontecer. Ele era o poder que fazia com que as coisas fossem criadas. Mas ele só se movia mediante a palavra. Se não houvesse a palavra, ele não se movia. Mas, Giovanni, por que eu não vejo o Espírito Santo atuando em mim? Porque você tem muito pouco da palavra em você. A palavra, ela é o campo para o Espírito Santo agir. Tanto que, primeiro você creu na palavra, você creu em Cristo, depois você recebeu o Espírito Santo. Você não recebeu o Espírito Santo antes de crer na palavra. Quando o Espírito Santo desceu do céu, em forma de pomba, aonde que ele foi parar? Ele foi sobre quem? Sobre Jesus, a palavra encarnada.
a graça. Nós somos limitados mediante o nosso conhecimento da palavra. Por isso nós precisamos conhecer a graça de Deus. A mensagem da graça, ela vai revelar quem você é e o que você tem, ou seja, a sua posição e a sua herança. Você só vai poder caminhar no Espírito se você entender que você é filho de Deus, que você tem uma herança, que você é amado de Deus. Para você agir como filho, você precisa saber que você é filho. Precisa ser revelado a você. Romanos no capítulo 7, versículos 5 e 6 diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, olha que legal, né? Quando vivíamos segundo a carne, ou seja, ele está dizendo que você não vive mais nela, você vive no Espírito. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, ou seja, as paixões. De modo que servimos em novidade de espírito e não em caducidade da letra. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o que inflama a nossa carne, o que dá vontade irresistível de errar, é o quê? A lei. Tem uma outra versão que ela diz assim: pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser. O que desperta os maus desejos em nós? O que desperta a vontade de fazer o mal, o erro? O que o texto está dizendo? A lei. Por isso que você precisa conhecer o quê? A graça. Para você vencer o desejo de errar, para você estar sobre ele, você precisa conhecer a graça. Você precisa conhecer a mensagem correta para você. É impressionante, mas quando uma pessoa ela está errando, ela está cometendo várias obras da carne, o líder ele olha e fala assim: não, preciso ajudar ela. O que ele faz? Muitas vezes, ele vai lá e prega a lei. Ele vai estar ajudando ou não? Não. Ele vai estar despertando mais vontade de fazer, mais vontade de errar. O que ele precisa? Pregar graça. Ele precisa revelar a graça. Ele precisa mostrar quem essa pessoa é em Cristo Jesus e o que Cristo fez por ela. O amor de Deus por ela. Quando ele mostrar isso, há um campo para o Espírito Santo agir. Se você crê na mensagem da graça, há um campo para o Espírito Santo agir na sua vida. Amém? Gálatas, no capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim: quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como que vocês receberam o Espírito? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Como que eu me aperfeiçoo no Espírito? Pela pregação da fé, certo? Como que eu me aperfeiçoo na carne? Pelas obras da lei. O que ele está dizendo? Que quando eu, pela lei, tento vencer a minha carne, isso também é uma obra da carne. Isso também é carne. É igual fazer gol contra. Não consegue. Vamos lá, talvez você não pegou a ideia. Quero saber apenas isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Daí ele diz o seguinte: vocês são insensatos. Vocês começaram pelo Espírito, mas agora vocês estão tentando vos aperfeiçoar pela carne. Ou seja, quando eu tento me aperfeiçoar pela carne, eu tento me aperfeiçoar pelas obras da lei. E nisso eu não vou conseguir.
eu não vou conseguir. Qual é a forma de se aperfeiçoar? Pela pregação da fé. Qual é a pregação da fé? É a pregação da nova aliança. É o conhecimento da graça. O que me aperfeiçoa? O conhecimento da graça. Quer dizer que quando eu tento me aperfeiçoar pela lei, pelo meu esforço, isso também é carne? Sim. Você está tentando se aperfeiçoar pela carne. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. O máximo que pode acontecer é você esconder o teu erro. O máximo que pode acontecer é você esconder as obras erradas que você pratica. Mas a purificação correta, verdadeira, vem pelo teu relacionamento com o Espírito. Amém? Você precisa conhecer e não ser confundido. Você precisa conhecer a graça e caminhar nela. Deixa eu perguntar para você, em quais áreas você perde para os teus desejos? Você sabe dizer isso para você mesmo? Qual é a área da tua vida que você constantemente pratica obras da carne? Qual é a área? Sabe o que está faltando aí? Está faltando um alicerce para o Espírito Santo agir. Está faltando você conhecer a graça, o perdão. Está faltando você conhecer o sangue de Jesus nessa área. Não está faltando você investir mais força ali, não. Está faltando você estar aberto para conhecer a palavra e o Espírito de Deus. É dessa forma que nós crescemos. Meu irmão, se você pegar a maioria das religiões que não sejam cristãs, budismo, espiritismo, você vai perceber que eles impõem força, concentração, pensamento positivo para serem melhores. Não é verdade? Eles vão incentivar você. Faça isso. Algumas religiões cristãs também vão dizer, não seja, faça isso, se abstenha, seja forte e tal. A palavra de Deus, ela mostra que isso não adianta nada. Esse empenho que nós causamos só nos traz cansaço, não adianta nada. O que adianta para nós é o relacionamento com o Espírito Santo. Nós que cremos na palavra de Deus, nós somos transformados diariamente. Nós crescemos e somos dia após dia mais parecidos com Cristo. Por quê? Pelo nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Vamos tentar entender uma questão aqui. Imagine o seguinte, que dentro de você, quando você nasceu também o pecado. Imagina o pecado. O pecado está dentro de você, certo? A ponte para você conhecer o pecado se chama lei, ok? A ponte, você não conhece o pecado senão pela lei. A lei, ela revela o pecado. Então o pecado está escondido de você. Você tenta olhar o pecado e você não enxerga. Quem fala a respeito do pecado para você é a lei. O que ela fala? Pecador, viu? Faça o certo, você não está fazendo certo. Você não está sendo legal, você é pecador. O pecado, ele não está mais, ele está ali e a lei o revela. Mas a lei, ela só sabe revelar pecado. O que acontece? Jesus, ele veio e tirou o pecado, aniquilou o pecado. Imaginou? Está comigo? Imaginou? Ele tirou o pecado. E no lugar do pecado, ele está crucificado. Ali, morreu o pecado. O sangue de Jesus está ali no lugar. Só que, quando você olha, você enxerga? Não. A única coisa que está entre você, aquela parte escondida, é a lei. E a lei diz assim, você é pecador. Você é pecador. Mas o pecado está ali? Jesus já tirou. Jesus já aniquilou o pecado. Mas a lei, ela continua dizendo, você é pecador. Olha o que você está fazendo. Olha o teu jeito de ser. Mas na verdade você é pecador? O pecado foi aniquilado. Só que qual que é o problema agora? O problema é a lei que está dizendo que você é pecador. Então você precisa conhecer a graça. E a graça, ela vem mais forte
e diz assim: mas você é perdoado. Mas você é redimido. E a graça, ela olha Jesus, ela olha a obra de Jesus, e ela fala assim: você é amado por Deus, você é aceito por Deus. E quando a lei que falava que você era pecador, quando você ouvia isso dela, dava mais vontade de errar, mais vontade de errar, mais vontade de fazer o que é errado. Mas quando você parou de ouvir a lei e você passou a ouvir a graça, que ela dizia assim: você é filho de Deus. A graça que olhava para Jesus fala: você é perdoado por Deus. Isso vai dar vontade de você o quê? Fazer o que é errado? Não! Vai dar vontade de você ser parecido com Cristo. Vai dar vontade de você fazer o que é certo sempre. Então você precisa conhecer a graça. Giovanni, como que eu cresço? Como que eu venço a carne? Conhecendo a graça. Enquanto você estiver ouvindo a lei, vai dar cada vez mais vontade de errar. Enquanto você estiver ouvindo a lei, vai dar vontade de cometer coisas horríveis no teu coração. Agora, quando você ouvir a graça, vai dar vontade de ser bom, vai dar vontade de ser como Cristo. Você vai começar a fluir nos frutos do Espírito. Amém? Então vamos ouvir a graça, vamos ouvir a palavra da graça, vamos conhecer a graça. Um terceiro ensino que eu trago para a minha vida, quando fala a respeito de lei e de graça, é: as obras da carne produzem perda de herança. O que é as obras da carne? Então quer dizer, Giovanni, que a obra da carne, agora o pecado foi... Como que funciona isso? Perde herança. A gente já leu esse texto, vamos ler novamente. Gálatas 5, 18 a 23, diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Qual é o resultado da obra da carne? O resultado da obra da carne é você perder herança. A obra da carne, ela não produz condenação, ou seja, não leva você para o inferno, não afasta você de Deus, ao menos que a condenação que você se impõe, sim, talvez afaste, mas você se afasta. A ira de Deus não está sobre você, mesmo tendo obras da carne. Deus não pesa sua mão em você, mesmo você cometendo obras da carne. Ela produz a perda da herança. Giovanni, como que isso funciona? Funciona da seguinte forma: Deus, ele tem o melhor para você. Quando Deus, ele tinha uma herança para o povo de Israel, o que era a herança? O melhor da terra, não é verdade? Deus falou assim: eu vou dar Canaã para vocês como herança. Não vou dar como uma bênção, vou dar como herança. Por quê? Porque era o melhor da terra. Deus tem para você algo bom e maravilhoso, nessa vida, agora, e depois com o teu corpo glorificado. Deus tem isso para você. Você pode perder? Pode. Você pode perder o melhor da terra. Você pode perder a herança. Esse é o objetivo, esse é o resultado da obra da carne. Meu irmão, se você ouve, minha irmã e meu irmão, se você ouve alguém falando: eu quero aproveitar a minha vida. Alguém já ouviu isso daí? Quero aproveitar a minha vida agora, curtir tudo que ela tem para me oferecer. Não fique triste, essa pessoa, ela não sabe o que está falando. Ela não sabe que Jesus é a vida. Ela não aprendeu o básico ainda. Jesus é a vida. O que vai acontecer com ela? Ela vai passar a perder o melhor de Deus para a vida dela. Você só pode curtir a vida aos pés de Jesus, meu irmão. Fora dele, você só pode curtir a morte. É simples. Eu falo que as obras da carne, elas nos levam à morte. Giovanni, eu estou na igreja, eu participo da igreja, mas eu sou alguém triste. Você precisa conhecer o Evangelho, você precisa conhecer a graça, você precisa conhecer o Espírito. Você pode estar na igreja e estar sendo enganado
está entendendo tudo errado. Sabia que existe isso? Abra o teu coração. Quero dar alguns exemplos aqui. O primeiro deles. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela é herança do Senhor. A mulher prudente, ela é herança do Senhor. Ele diz que os bens vêm dos pais, mas do Senhor a mulher que é prudente. Se é jovem, homem, solteiro. Isso daqui é uma herança. Curtiu essa palavra, não? Curtiu? Provérbios diz isso para você. Que a mulher prudente é herança do Senhor para você. Se quer? Você é jovem solteiro. Você deseja essa mulher? A herança do Senhor para a tua vida? Sabe que você pode perder ela? Passe a andar na carne. Você vai perder. Esse é um exemplo. Mas tem várias coisas. Tem um trabalho que Deus deseja dar para você. Uma profissão. Coisas grandes que Deus deseja colocar na tua mão. Você pode perder. Olha o que aconteceu. Um outro exemplo. O homem que estava tendo um caso com a madrasta. Vocês já ouviram essa história, não? Tem na Bíblia? Tem na Bíblia. O que Paulo fez? Paulo entregou o corpo dele para Satanás. Bem simples, né? Paulo era o cara, tomava umas decisões bem tranquilas. Esse cara aí que está tendo caso com a madrasta, está confundindo todo mundo, faz o seguinte, entrega o corpo dele para Satanás. Só que ele continua, ele diz, para que o espírito seja salvo no final. Paulo mexeu na graça, não? Não! Mas ele teve consequência? Teve. Perdeu herança? Perdeu herança. Deus não tinha um propósito para aquele homem naquela igreja, de abençoar aquela igreja? Tinha. Ele conseguiu fazer? Não. Deus não tinha um propósito para que ele naquela terra fosse um abençoador de pessoas? Tinha. Ele sendo abençoador não ia trazer um galardão enorme, uma recompensa enorme no céu para ele? Ia. Ele perdeu isso? Perdeu. Por quê? Por causa das obras da carne. Nunca aconteceu de alguém chegar para você e falar assim, talvez já aconteceu, o teu líder chegar e falar assim, olha, você não pode mais participar desse ministério. Está perdendo a tua herança? Tá. Por quê? Porque você cometeu obra da carne. Você está entendendo? Você pode perder muita coisa. Você pode perder a tua herança. Um terceiro e último exemplo nesse ponto é o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo chegou e falou assim, pai, me dá a parte que me cabe das heranças, que eu quero, curtir a minha vida. A vida está me oferecendo tanta coisa, quero curtir. Ele pegou a parte da herança e ele saiu. E a Bíblia fala que ele torrou a parte da herança dele. Ele torrou. Deixa eu falar uma coisa, ele perdeu o amor do pai? Perdeu o amor do pai? Não. Ele perdeu o contato do pai? Perdeu porque ele quis. Se ele estivesse próximo, ele não perderia, não é verdade? Ele deixou de ser filho? Isso? Não. O que ele perdeu? A herança. A herança. Ele gastou a herança. Giovanni, se eu quiser sair agora e fazer tudo que a vida está me permitindo fazer nessa minha juventude, nessa minha disposição, Deus vai continuar me amando? Vai. Salvação. Meu irmão, crê em Jesus, você está salvo. Posição, sou filho. É filho. E a minha herança? Vai perder. Você vai perder. Se não toda, parte dela. Então, deixa um recadinho, principalmente para você que trabalha, lidera pessoas. Você que lidera pessoas. Esses seus liderados que estão na carne, cometendo muitas obras na carne, não fique bravo com eles. Porque eles já estão perdendo a herança. Daí, tendo mais o líder bravo, é pior. Você está entendendo? Eles já estão no prejuízo. Então, nós que lideramos pessoas, nós temos que ter paciência. Tem que ter muita paciência. Mas não tem inveja. Eu vejo algumas pessoas tendo inveja. Olha, ele lá aproveitando a vida. E agora estão dizendo que Deus ama ele ainda, que não vai pesar a mão. Meu irmão, não tem inveja. Ele está perdendo herança. Se você é assim, você é igual o filho mais velho. Que tem a herança, mas não usa. Né? Tem a herança, mas não usa. Então não, ame ele. Ame ele. Ame ele. Irmão, se você tem problemas na carne, eu sei que tem. Nós todos temos. Qual é a área? Ali você precisa crescer no espírito.